Abracinov, competitividade e inovação para todas as empresas do Brasil. Olá, estou muito feliz hoje, né, por um projeto inovador que estamos iniciando e, assim, para mim é uma alegria muito grande. Sou Terezinha Carvalho e estou como presidente da Abracinov ao lado da minha queridíssima e competentíssima Vanessa. Obrigada. Vanessa, fala um pouquinho aí desse projeto, o que é a Abracinov, o que é que nós vamos fazer durante todo esse dia? Eu fico feliz com o convite, Terezinha, lisonjeada, né, de estarmos aqui iniciando esse projeto tão especial, porque a gente vai falar sobre um tema que tem muita coisa legal para a gente falar, que é mãe e empreendedorismo. Que é legal para a gente reforçar, que essa é uma iniciativa pioneira da Abracinov. Quem ainda não conhece a Abracinov, nós somos uma associação para inovação e competitividade, e o projeto é belíssimo. Fala um pouquinho, Terezinha, de como começou essa iniciativa aqui na Paraíba. A Abracinov, ela é a antiga PPQ, e nós mudamos no decorrer do período, né, o nome, mas ela é a antiga PPQ e o objetivo dela é isso, é inovar, trazer inovação para as empresas que são associadas. Então, nós temos um projeto onde um profissional, um técnico, visita a sua empresa, trazendo as melhorias em processos, transformando a sua empresa. Eu tenho muito orgulho em dizer que, antes de eu ser presidente, a minha empresa, a Sercon Serviços Contábeis, foi transformada com relação ao papel que a Abracinov teve. Então, para mim, é um orgulho muito grande estar à frente de uma associação que eu participei como associada e hoje como presidente, e nesse momento único, onde a gente tem a oportunidade de trazer uma discussão tão importante para a classe empreendedora, isso que é essa dificuldade que a mulher tem no mercado, né? Eu acredito que você muito, né, Vanessa? Sim. Porque você trabalha também, você tem 2 negócios, né? Começa aí falando um pouquinho dos seus negócios, depois a gente vai apresentar a nossa convidada, assim, finíssima, inteligentíssima, é a mulher, viu, gente? Espera só um pouquinho aí. É isso mesmo. As mães que vão passar por esse projeto são mães maravilhosas e cada uma traz uma história que é única, que é a nossa intenção, é dividir, compartilhar e trazer realmente a trajetória de mães que estão aí junto conosco no empreendedorismo. E a Abracinov, ela chegou no momento realmente de transformar a minha gestão. Então, eu abri um negócio, eu não sou administradora, eu sou jornalista por formação, e a Abracinov chegou através de um curso do Sebrae, onde eu fiz uma trilha e depois daquele momento ali, a minha clínica e eu partimos em uma jornada realmente de conhecimento. E aí, quando a gente pensa dentro das administrações, dos negócios, dos empreendimentos, muitas vezes a gente traça uma rotina e tem uma trajetória solitária. E a Abracinov, ela chegou não só com conhecimento, mas com network, com companhia. Então, eu estava imersa em um mundo de conhecimento, com um diferencial muito grande que a Abracinov tem, que é da mentoria. É verdade. Né? Entender o cenário que aquela empresa está, para trazer realmente para o empresário melhorias, é um diferencial da Abracinov, que está há mais de 20 anos no mercado. E foi a partir daí que eu conheci colegas da mesma área de atuação e a gente vem dividindo realmente os desafios de ter um negócio, de ser mãe, de ser líder, de ser empresária. E isso é o que a Abracinov faz. Você que está assistindo aí esse podcast, você imagina como é que vai ser, né? Porque já começa aí com essa inteligência toda, falando dessa desenvoltura. Mas nós temos uma convidada muito especial, Larissa, uma mulher que eu admiro demais, de uma elegância fora do comum e, sobretudo, de um conhecimento muito grande. Eu acho a sua contribuição, não só para a classe do direito, mas também para a minha classe de contabilidade, muito grandiosa. E eu queria que você se apresentasse em primeiro lugar. Falar aí um pouquinho sobre você. Boa tarde, Terezinha. Boa tarde, Vanessa. Primeiro, agradecer esse convite tão especial que tivemos a honra de receber. A Marcos Inácio Advogados, ela agora também é uma associada da Abracinov. Isso, estamos muito felizes, viu? Vai poder somar forças aí nesse trabalho e nesse desafio que é empreender, contribuindo também para os associados, contribuindo também com a diretoria da Abracinov. Bem, como você disse, meu nome é Larissa Teixeira, eu sou gerente jurídica e empresarial da Marcos Inácio Advogados. Nós somos um escritório que atendemos pessoa jurídica e pessoa física. E o meu trabalho é colaborar e atuar no desenvolvimento de nossas mais de 60 unidades espalhadas pelo Brasil. Hoje nós estamos no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Avenida Paulista, em Brasília, Mato Grosso, eu vi vocês em Portugal. Verdade. Internacional. Já somos um escritório aí com abrangência internacional.
Para você ter uma ideia, também faz parte do nosso trabalho atender a advocacia municipalista. São mais de 500 municípios espalhados pelo Brasil que são nossos clientes. Nós Olha, temos incrível. também uma carteira aí de várias empresas, tanto atendida na esfera tributária, na esfera empresarial. Nesse ano, que é um ano tão desafiador, né? Que a gente está falando aí de tantas mudanças, de reforma tributária, reestruturações societárias. Então, faz parte do meu trabalho atuar aí à frente também dessa equipe de advogados e tantos colaboradores. São mais de 700 profissionais hoje ligados à advocacia que nós temos dentro da Marcos Inácio E uma Advogados. empresa paraibana, não é? E é uma Que empresa orgulho, né? genuinamente paraibana. E nós teremos aí esse traço de reforçar não só a nossa veia de ser um escritório nordestino, mas com muito orgulho também que eu estou aqui para representar os mais de 62% hoje do quadro de liderança do Eita, escritório, que é que um legal, quadro de Fê. liderança hoje feminino. E nós temos orgulho de dizer que nós somos um escritório que respeita as diferenças e que nós crescemos também com esse levantamento dessa bandeira de que todos são iguais e têm Isso. direito de crescimento igual no mercado de trabalho. Isso é muito importante, né? Principalmente vindo do escritório, Sim. né? Que é uma área que as pessoas procuram para lutar por isso, né? E vocês saem já trazendo na própria essência isso, né? Eu acho fantástico. E além disso, né, Larissa trazendo dados tão importantes sobre um cenário que vem mudando, né, dentro da realidade das empresas, que é a mãe dentro do escritório. E aí fala um pouquinho sobre Larissa mãe, mãe de 2 gêmeas, quem são essas meninas e como elas te impactam no dia a dia. Eu sou mãe de Lavínia e de Catarina, que, sem dúvida alguma, foi o maior desafio da minha vida. Eu confesso a você que eu sempre costumo repetir, Terezinha, que nenhum esforço, nenhum sacrifício vale a pena se não for em prol da nossa família. É verdade. Porque se tem um projeto que nenhuma mãe vai querer que seja de sucesso, é um projeto que coloque de alguma forma o que você tenha que abdicar da maternidade e do crescimento, da Verdade. saúde psicológica. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado, né? De ter, sim, um foco no desenvolvimento profissional. Hoje, a mulher, ela tem que ser mãe, mas ela também tem que ser profissional, ela tem que estudar, tem que se manter atualizada. Muitas vezes tem que viajar, você é um exemplo disso. É verdade. Mas a gente não pode deixar de olhar para aqueles seres que são tão dependentes da gente. E ser mãe de gêmeas, sem dúvida alguma, Vanessa, foi um desafio muito grande, talvez o maior desafio da minha vida. Ter logo a bênção de ter gerado 2 meninas e desde cedo ter que entender. Eu fui mãe aos 26 anos, ter que entender que cada pessoa é diferente, né? Elas têm personalidades totalmente diferentes. Eu ia perguntar a idade das meninas, mas agora vai fazer São a conta. 12 anos. Uma gosta do cabelo mais liso, a outra gosta de fazer cachinhos, uma é mais doce, a outra já é mais enérgica, tem um legal. jeito de falar mais firme. E isso é para mostrar, né, já desde cedo na maternidade, que nós somos diferentes e a gente precisa respeitar essas diferenças. Quando você as teve, você já trabalhava com Marcos, não? Não, eu trabalho no escritório desde 2019, vão fazer 6 anos. Mas quando eu entrei na Marcos Inácio, surgiu um novo desafio, né? Que é ser mãe com um horário de trabalho um pouco mais desenhado, tendo que fazer mais atendimentos. Antes eu trabalhava numa empresa familiar, fazendo a parte do jurídico interno, e aí tinha um horário um pouco mais flexível. Então, estar presencialmente dentro de um escritório de advocacia, tendo que ter diversas outras atuações, eu tive que passar também por esse período de adaptação. Confesso a você que, ao ser mãe, especialmente no meu caso, que eu fui mãe de 2 vidas ao mesmo tempo, as meninas nasceram prematuras, tiveram que passar aí por um período de desafio, né, de UTI, de incubadora, um período também que era um período de serem seres mais frágeis mesmo. Eu tive que dar uma pausa na minha carreira, tive que dar passos mais lentos e que hoje me dão mais tranquilidade de poder trabalhar num ritmo de trabalho um pouco mais acelerado. E ser mãe é isso, né? Às vezes a gente tem um período de esperar, tem um período de desacelerar, mas parar nunca. Larissa, muitas vezes a mãe que precisa ou faz essa opção ou é demitida, que acontece muitas vezes, né? Quando ela tem um filho, é difícil voltar ao mercado. Para você, como é que foi? Isso não é só um machismo, né, Terezinha? Existem vários estudos que mostram essa situação. A mulher
de maneira geral, no mercado de trabalho, a gente tem pesquisas que já indicam que ela ganha em média aí 20% a 25% a menos do que os homens em mesmas funções. É impressionante Daí isso. a gente tem hoje a lei de igualdade salarial entre homens e mulheres para vetar esse tipo de situação. As mulheres também, tem pesquisas aí do IBGE que apontam que as mães com filhos até 3 anos de idade, elas normalmente trabalham uma carga horária inferior e muitas vezes elas têm que sair até do mercado de trabalho para poder conciliar com a maternidade os seus empregos. E do contrário, a gente tem em outro lado o homem que tem filhos até 3 anos de idade e muito pelo contrário, ele trabalha mais do que a carga horária normal de trabalho. Por quê? Porque a mulher fica em casa e o homem tem que sair para dar conta de tudo. A gente percebe que, na verdade, isso é uma questão que a gente tem várias lacunas, né? Várias barreiras que fazem com que essa dificuldade aumente. Até o nosso próprio legislativo, que previu muito a questão da necessidade da licença maternidade para a mulher, mas que foi uma legislação que protegeu talvez muito mais o bebê do que a própria mulher. Porque hoje é um ato até que nós ainda nos deparamos. Eu, inclusive, fui entrevistada por uma instituição financeira no qual eu trabalhei no início da minha carreira, aos 17 anos de idade. E eu me lembro muito que eu escutei isso. Olha, realmente você foi a melhor entrevistada, mas infelizmente essa vaga não é para você, porque nós gostaríamos de contratar um homem. Nós já temos muitas mulheres nessa agência, e infelizmente ter mulher é mais complicado, porque mulher menstrua, porque mulher tem filhos, porque mulher tem licença maternidade. Nossa. E eu tive que escutar isso aos 17 anos, apesar de ser a candidata que teve a melhor nota em todo o processo. O meu perfil era o ideal, eu tive melhor avaliação em todas as etapas, mas eu escutei que a vaga não seria minha porque eu era mulher. Então, hoje, a nossa luta é para que nós tenhamos mais igualdade. Estar em uma empresa que tem essa preocupação em tratar o colaborador como ser humano é muito positivo e a gente se sente muito acolhida na Marcos Inácio Advogados com isso. Então, muito se fala, né, hoje em igualdade. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que diga de forma aberta que ela não é favorável à igualdade entre homens e mulheres. Mas será que essa igualdade realmente existe? Quando a gente olha para os casos, né? Hoje, apesar de nós sermos advogadas, são a maioria na OAB, maioria inclusive pagante, mas hoje nos cargos de presidência de OAB espalhados pelo Brasil, nós não somos maioria. A maioria dos estados nunca tiveram uma presidente OAB feminina. Então, a mesma coisa acontece no Ministério Público, a mesma coisa acontece nos cargos de magistratura, na contabilidade e nos cargos de liderança. Então, é realmente uma dificuldade. Todo mundo sabe como é difícil conciliar esse jogo de pratos que nós temos que fazer, mas é uma fase que passa e a gente precisa ter esse momento de tranquilidade e contar com a rede de apoio para se conseguir manter firme no mercado de trabalho. É importante nessa fala, né, de Larissa, que antes da mãe vem a mulher. Né? E quando a gente pensa nesse papel da mulher, a gente vê que teve uma menina lá com 17 anos que tentou uma vaga e hoje você está aqui num podcast trazendo um pouco dessa tua experiência e tuas filhas ficaram em casa, né, perguntando, e aí, mamãe, vai falar sobre mim? E aí, como é que a gente pensa? O que é que você pensa, né? O que é que vem à tua cabeça, né? Na tua escolha profissional, em toda a tua trajetória profissional, que passou por tantas empresas de diversos segmentos, né? Como é que isso se reflete nas suas filhas, na forma que você cria elas hoje? Vanessa, eu já tive vários momentos na minha vida que eu tive que parar, tomar decisões, reconstruir até minha carreira, dar a volta por cima, desacelerar, muitas vezes até voltar alguns passos para poder continuar avançando lá na frente. Mas, em alguns momentos, eu me coloquei reflexiva no sentido de dizer assim, eu preciso estar nessa situação por conta das minhas filhas ou eu posso mudar por elas, né? Porque elas precisam de ter e olhar para a mãe como uma mulher forte, como uma mulher que não vai desistir diante das adversidades. E todas as atitudes que eu tomei ao longo da minha vida foi pensando nesse fortalecimento. Nós somos mulheres, né? E não é fácil a gente crescer, a gente amadurecer,
a gente menstruar, a gente passar depois por uma menopausa. Não é fácil quantas vezes, né? A mulher ela foi calada ou não foi ouvida no momento de uma reunião. Existe até um termo para isso que hoje é muito usado, chamado men's interruption, que fala muito da questão da mulher quando fala e muitas vezes ela é calada ou ela não é ouvida no momento de um atendimento. Quantas vezes, né? Eu acho que você já deve ter passado por isso, de ter chorado em um momento e ter que correr para se maquiar porque não podia aparentar uma certa fragilidade. Ou você ser firme, mas você também ter que ser delicada para não soar grosseira, para não soar como louca. Então, são desafios que nós temos que lidar no dia a dia. Porém, eu acho muito prazeroso ou muito satisfatório a gente saber hoje e olhar essa rede de apoio que nós estamos formando aqui na Abracinove, no nosso escritório e em tantos locais que a gente vê outras mulheres, a gente falando hoje tanto de sororidade, né? E a gente, quando vê que nós não estamos só, que esse desafio não é só um desafio de Terezinha, não é um desafio apenas de Vanessa, não é um desafio só de Larissa, mas que a gente pode se apoiar e contar com outras mulheres como exemplos de liderança, exemplos de empreendedoras, exemplos de mulheres que também superaram desafios e hoje estão aí brilhando em todas as áreas, né, como empreendedoras. Eu fico muito feliz em escutar você, mas eu queria que você falasse, acho que para muitas mulheres que, inclusive que vão passar nessa mesa aqui, que são gerentes, que, né, administram um negócio, que muitas vezes, como é o caso de Vanessa é sócia do esposo em um projeto onde ele que traz lá toda essa prática, toda essa técnica, né, que é o médico veterinário, e ela é o administrativo, ela que controla lá, né? Então, muitas vezes a gente sabe dessa dificuldade que a mulher tem. E você é um exemplo disso, né, Larissa? Eu lhe conheci, você era funcionária de Marcos Inácio, né? Depois você passou a ter um cargo lá em Marcos Inácio que era um pouco diferente de onde você estava. E aí, um dia eu conversando com você, não, agora eu sou gerente. Nossa, que coisa boa, né? Então, essa própria carreira que... Claro que Marcos Inácio tem muito a ver com isso, reconhecer você, porque se ele não tivesse visto, com certeza você não chegaria aqui. Não é só um mérito seu, óbvio que a Marcos Inácio tem muito com isso, mas ele é 99% seu, né? Porque você fazer vista também por eles depende de você, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa ascensão. Como é que foi lá? E qual foi, assim, a coisa que você mais se realizou nesses momentos que você foi galgando lá, né? Os seus momentos lá dentro. Eu ingressei no escritório Terezinha em 2019 como advogada associada. E eu confesso a você que quando eu cheguei naquele escritório, na época já eram mais de 500 profissionais da advocacia, mais de 60 unidades. E aí eu dizia, não? gente... Que loucura, hein? Que loucura. Foi exatamente o meu pensamento. Quando os escritórios aqui são todos pequenos, já tem 2, 3 associados, né? 10, né? E eu confesso que naquele momento, talvez no processo seletivo, eu não tivesse noção da estrutura que a Marcos Inácio hoje tem. E aí, quando eu comecei a trabalhar, um dos pontos que eu me lembro muito que eu parei e pensei assim, como é que eu vou buscar uma ascensão num escritório como esse, com tantos profissionais? E são muitos profissionais, Terezinha, bons. Isso. São muitos profissionais com pós-graduação, com mestrado, doutorado. Muitos deles até com mais títulos do que eu tinha ou do que eu até tenho hoje, né? Mas era um ponto que eu me pus muito reflexivo. O que é que eu posso fazer para me destacar? O que é que eu posso fazer para melhorar? Então, hoje, uma das coisas que são mais valorizadas no mercado de trabalho são as nossas soft skills. E é uma habilidade que, normalmente, as mulheres gerenciam muito bem. Porque o fato de nós sermos mães, ter que trabalhar fora de casa, ter que gerenciar o orçamento doméstico, ter que fazer tantas coisas ao mesmo tempo, nos dá uma habilidade que também deve ser trazida para o mercado de trabalho. Então, a minha habilidade de comunicação, a minha habilidade... que sempre foi muito focado nessa questão do empreendedorismo, de vender, de atender bem, de gostar de conversar, de ter essa questão da comunicação, para mim foi muito forte, sem dúvida nenhuma, foi um dos pontos que me fizeram chegar onde eu cheguei. Então, eu quis investir no início da minha carreira muito, me lembro que foi a minha primeira remuneração, quando eu recebi do escritório, foi pensar assim, eu quero ter uma rede social profissional numa época que as pessoas não tinham. Então, eu quero investir também muito na questão da minha imagem. Então, é um ponto que eu sempre pensei que a minha apresentação
de me procurar estar com um dress code adequado para os ambientes, de me procurar sempre me vestir bem, era muito importante. Então, a questão do trabalho, da comunicação, de desenvolvimento de habilidades para fechamento de negócios, no processo de venda, no processo de atendimento de cliente, para mim foi um dos pontos assim cruciais. Tanto que, ao longo dos 5 últimos anos, eu tive 4 promoções. Olha então, só, incrível. realmente foi algo acima da média, mas muito por essa habilidade de me reinventar e de nunca achar que tá bom. E se cheguei até hoje, realmente sou muito grata, primeiro a Deus, depois à instituição que me concedeu essa oportunidade, mas realmente não estou onde eu quero chegar. Quero continuar mais ainda crescendo, me desenvolvendo, até para ser também exemplo para minhas filhas, de mostrar para elas que a mãe delas também pode crescer e se desenvolver e também servir de exemplo para outras mulheres, porque a satisfação, o crescimento de uma mulher, eu acho que é a vitória de todas nós, né, Vanessa? Dando toda essa lição que ela deu aqui. Sim. Dando toda essa lição, eu me afastei tanto que eu acho que ninguém vai escutar. Dando toda essa lição que você deu aqui, Vanessa, eu tenho uma outra coisa para dizer. Vamos lá. Além de ser mãe, de ser uma excelente profissional, você já viu, né? Sim. Ela agora é coautora de um livro. Isso mesmo. Isso, Conta aí pra gente. Tive aí a honra de ser convidada para ser coautora de um livro chamado Negócios com Propósitos. Olha só. É um livro que reúne histórias de empreendedores dos mais diversos locais do mundo. Tem empreendedores que são de Portugal, da Austrália, da Escócia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e que contam um pouquinho de suas trajetórias, né? Da sua trajetória de vida pessoal, da sua trajetória no mercado de trabalho. E aí eu tive esse grato convite de poder contar um pouquinho da minha história, que foi uma história aí breve. Eu até confesso a você que quando recebi esse convite, eu disse... Será que eu já tenho idade? Será que eu já posso falar sobre sucesso? Porque o conceito de sucesso, Terezinha, às vezes é um conceito que a gente acha que sempre está longe, né? A mulher tem muito essa questão da síndrome da impostora, de dizer assim, será que eu sou merecedora disso? E aí, depois que eu recebi, não aceitei de pronto esse convite, mas confesso que fiquei muito reflexiva com relação a isso. E acredito que eu pude contribuir para outras mulheres. Hoje eu sou realmente uma entusiasta da liderança feminina, do empoderamento feminino, não no sentido de falar como se nós tivéssemos que ser superiores aos homens, mas nessa luta por igualdade e de estar junto também, porque tem muitas mulheres que muitas vezes passam por situações como divórcios, como perda de emprego, e que às vezes acham que aquilo ali foi o ponto final. Quando, na verdade, era só uma vírgula, um ponto e vírgula, né? Verdade. E um momento de reconstrução. E a gente tem que aprender a dar essa volta por cima, se refazer, quando a gente não tem vontade. Mas eu acho que um belo incentivo realmente é olhar para os nossos filhos, que, sem dúvida alguma, são um estímulo muito importante para a gente continuar crescendo. Com certeza. Legal essa história da Larissa, né? Esse é o propósito do nosso podcast, é trazer quem é daqui, quem está pertinho da gente. E a que gente, história, hein? né? Exato, a gente às vezes não tem dimensão das lutas, das batalhas. Mas chegamos ao final, Vanessa, infelizmente. E é isso, tudo certo, né? A gente quer agradecer a você, quer passar para você aí, para você fazer suas considerações finais, agradecendo e dizendo que você pode nem imaginar o quanto você pode estar hoje contribuindo para muitas mulheres que estão lá indecisas, sem saber muito, sem acreditar, né? Achando também, às vezes, sendo demitida por descobrir que está grávida ou tendo que pedir demissão, muitas vezes acontece isso, né? Eu acho que você traz hoje muitas lições, sabe? Foi uma grande contribuição, estou muito grata, muito feliz, né? Acredito que sua história é belíssima e vai, com certeza, empoderar muitas outras mulheres. Então, fica aí a nossa gratidão, mas pode fazer a sua consideração final. Mais uma vez, agradecendo o convite de vocês, agradecendo o convite da Abrace 9. Eu acho importantíssimo nós termos esses momentos, né? Não deixar nunca passar o Dia das Mães, não deixar nunca passar o Dia da Mulher, mas que a gente também ressalte isso no nosso dia a dia, porque todos os dias são dias da mãe, todos os dias é Dia da Mulher, e dia de ressaltar também a nossa luta e o nosso comprometimento com a melhoria dessas relações. Se por um lado a gente tem esses desafios, mas a gente também pode trazer um dado para fazer esse fechamento. Quer dizer que hoje aquelas empresas
que investem na mulher como liderança no mercado de trabalho, já existem pesquisas que dizem que elas têm cerca de 15% de lucratividade maior do que outras empresas Perfeito. que não Adorei. investem nesses quadros de Adoro. igualdade. Muito bem. Então, fica aí a nossa palavra de conclusão, dizer que nós somos capazes, nós somos fortes e sem dúvida alguma, nós podemos sim, Claro. né, continuar aí nessa luta, nesse desafio que não é para qualquer um, porque nós Verdade. somos mulheres. Então, muito bom contar com outras mulheres também como vocês aqui nessa grata missão que Deus nos colocou. Amém. De gerar e de ser Que mãe. lindo. Obrigada, Vanessa. Obrigada. Obrigada. Abrace 9. Competitividade e inovação para todas as empresas do Brasil.